Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Que tenham todos tido um excelente Dia das Mães. Para quem tem a sua mãezinha junto de si, que tenham curtido bastante. E para quem, como eu, que tem a sua mãezinha no plano espiritual, que tenham se sentido conectados com ela, com o seu amor, e que tenham muita paz, muita gratidão a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estreitarmos cada vez mais os nossos laços. No livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, a mensagem é: com Jesus. Com Jesus, o ódio desafiará o seu coração para os testemunhos de amor. Isso mesmo, a gente tem um desafio muito grande quando se depara com o ódio. Tanto quando esse ódio vem de fora, como esse ódio nasce dentro da gente. E talvez o que venha de dentro da gente é pior ainda, né? Porque a gente tem que superar e transformar em amor. Hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, com o lema do Espiritismo. É o novo capítulo que a gente está entrando. Fora da caridade não há salvação. É a nossa diretriz primeira na doutrina espírita. E o capítulo começa com a parábola do bom samaritano. Essa primeira transcrição é de Mateus 25, versículo 31 a 46. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se sentará no trono de sua glória, e reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, tomem posse do reino que lhes foi preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedaste. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me fostes ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitá-lo? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, a mim mesmo foi que o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente no cárcere e não me visitastes. E eles também replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer?
Com sede não te demos de beber. Sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos. Então ele lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes meus mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Só uma retificação. Essa primeira passagem se refere ao que o espírito precisa para ser salvo. E agora é que vem a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste muito bem, faça isso e viverá. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Em seguida, aconteceu que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, igualmente passou adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro, dizendo: trate muito bem este homem, e tudo o que despender a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vá, diz Jesus, e faça o mesmo. Agora é a mensagem. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e que ele próprio dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Ele a põe claramente e em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os a quem falava,
Ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, ele tinha de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes. Quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e à infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais são as considerações da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Apenas inquire de uma coisa: se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passem à direita os que assistiram os seus irmãos, passem à esquerda os que foram duros para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê do outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única condição. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. É muito sério isso. Temos que praticar a caridade o tempo todo, de todas as formas, sempre com muito amor, com muita dedicação, sempre amando o nosso próximo. Se a gente ama o próximo, a gente é caridoso. E como essa mensagem foi grandezinha, né, eu vou terminar logo com o livro Canteiro de Ideias. A mensagem é de André Luiz e foi psicografada por Chico Xavier. Faça o melhor que puder em qualquer situação. Com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempo de crise.